Salve Maria, boa tarde. Você já deve ter pensado o seguinte: por que Deus permite as tentações? Porque as tentações, elas nos perseguem, porque existem as provações. E sem dúvida, uma das mais belas respostas é: Santo Agostinho e Santo Tomás vão nos falar. Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar algo bom. E algo que os grandes teólogos, os melhores, e aquilo que os santos vão nos apontando é que as tentações são oportunidades de nós alargarmos o nosso coração no amor e para o amor de Deus. Não que elas por si só façam isso, produzam o amor de Deus, claro que não. Mas à medida que nós combatemos, que nós travamos uma luta contra o demônio, contra o mundo e contra nós mesmos, contra as nossas más tendências, são oportunidades ímpares para nós crescermos, amadurecermos e alargarmos o nosso amor a Deus. É preciso ter essa percepção. No Pai Nosso nós não rezamos assim: livra-nos da tentação. Não, nós falamos o seguinte: não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, a queda na tentação é que é uma grande miséria. Mas a tentação é o lugar onde nós travamos o combate por amor a Deus. E quando nós temos uma vida interior, uma vida de oração, buscamos ter essa vida interior, sem dúvida, nós vamos cada vez mais crescer nessa amizade com Deus. Santa Catarina de Sena, sendo tentada uma vez em relação à castidade, aos pecados da impureza, um forte combate que ela travou, depois ela pergunta, né, após o combate vencido, aonde é que estava Deus? E o Senhor responde para ela que Ele estava no coração dela, dando força contra o pecado, fazendo com que ela tivesse nojo do pecado. O Senhor estava auxiliando-a, embora ela não visse o Senhor naquele momento, embora ela não sentisse, mas estava Ele auxiliando Santa Catarina de Sena nesse combate. Nós podemos olhar para todos os santos e ver ali fortes tentações, mas podemos olhar para todos esses santos e dizer que são grandes homens que provaram de forma belíssima, extraordinária o seu amor a Deus. Na vida de Santo Antão, São Pio de Pietrelcina, São João Maria Vianney, São João Bosco, nós vemos combates visíveis contra o demônio, contra o tentador, contra o maligno. Então, meus irmãos, nós precisamos fugir das tentações. Nós não devemos buscá-las. São Francisco de Sales fala que nem o próprio Jesus buscou a tentação. Ele foi lá para ser tentado pelo demônio, para o deserto, mas ele não foi buscar a tentação, o tentador. Mas ele foi ali para um campo de batalha. Nós também, todo batizado, vai para um campo de combate, para o deserto, para um campo de batalha. Mas nós não vamos atrás da tentação. São Francisco de Sales nos alerta que nem o próprio Senhor, ele fez isso. Imagine nós, pobres mortais, né? Pobres criaturas. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós vamos para a ocasião do pecado. No lugar de nós fugirmos das ocasiões de pecado, nós estamos ali pertinho da ocasião de pecado. Nós damos margem, nós alimentamos. Foi aquilo que aconteceu com Eva. Ela estava lá perto da árvore onde o Senhor tinha proibido. E ela foi dando margem, ela foi dando oportunidade ao tentador. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Ele deveria estar na guerra, lutando pelo seu povo, mas ele estava ocioso lá no seu castelo. E daí ele cai no pecado do adultério com Betsabeia. E depois ele planeja a morte de Urias. Então nós devemos fugir das ocasiões de pecado. É isso que fala o Evangelho. Arrancar o olho, arrancar a mão, arrancar o pé, quer dizer, lançar para longe as ocasiões próximas de pecado. É não estar em local ou próximo de pessoas que, de forma clara, de forma evidente, nós sabemos que elas nos levarão a cair em pecados até graves.
Então vamos acordar, porque muitas vezes nós somos infelizes porque nós buscamos as ocasiões de pecado. Somos escravos do vício porque nós perecemos pela nossa imprudência, pela nossa não vigilância, pela nossa não renúncia às ocasiões perigosas. Então, que seja esse o convite do Senhor para nós. Aliás, que seja não, é esse o convite. Nesse tempo de quaresma, estarmos vigilantes. Então, tenhamos uma alma alimentada pela oração, pelo jejum e pela esmola. Daí nós venceremos, sem dúvida, com muito mais tranquilidade, as armadilhas, as insígnias, as travessuras, a gente poderia dizer assim, das artimanhas do mal. Tenhamos essa atenção. Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço, rezem por mim, rezarei por vocês. Fujamos da